os estados absolutistas estavam em crise. Durante muito tempo, nobreza e clero viviam luxuosamente, gastando a reveria às custas do povo. E nada era questionado, pois até naquele momento o povo tinha um pensamento de que o rei era um ser enviado por Deus e por isso não podia ser questionado. Isso estava perto de mudar, pois mesmo diante de todas as conturbações sociais vividas na época, nobreza e clero não diminuíam seus gastos, vivendo uma vida bastarda enquanto grande parte da população passava fome. Nesse período, surgem novas teorias sociais que influenciariam os fatos que iriam eclodir primeiramente na França e depois em quase toda a Europa e no mundo ocidental. As ideias iluministas que resultaram na Revolução Francesa e na independência das 13 colônias. Dentre as principais características dessa declaração, podemos citar que o poder monárquico ficou submetido ao legislativo inglês, ela estabeleceu a liberdade de imprensa, definiu a estrutura do sistema monárquico parlamentar na Inglaterra, que vigora até os dias de hoje, estabeleceu os direitos individuais, principalmente no tocante à garantia da propriedade privada, estabeleceu a autonomia do poder judiciário, retirando as interferências do rei sobre o sistema jurídico, estabeleceu a criação de um exército permanente. O monarca não poderia mais obter recursos públicos para uso pessoal, sem antes ter a aprovação do parlamento, e qualquer lei só poderia ser sancionada com a prévia autorização do parlamento. Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo iluminista. Para Rousseau, o homem é bom por natureza. Na verdade, é a sociedade que o corrompe. O homem natural vivia em harmonia com a natureza, livre de qualquer sentimento ruim. Era chamado selvagem nobre. Porém, por necessidades geológicas, os homens começaram a se reunir, desenvolvendo assim a sociedade. Aí então se desenvolveu também sentimentos bons como o amor, a amizade, mas também sentimentos ruins, como o ódio e a guerra. Com o surgimento da propriedade privada, surge também a necessidade de se criar um sistema de normas para evitar o uso constante da força. Segundo ele, o homem aceita obedecer a outro através de um contrato tácito. Dessa forma, defendia que esse contrato deveria ter como premissa básica que todos os homens nascem livres e iguais, e que competiria ao Estado preservar esses direitos inalienáveis. Na Idade Moderna, no século XVIII, surge na Itália um grande pensador chamado Cesare Beccaria, que transporta para o direito penal em sua obra Dos Delitos e das Penas, de 1786, ideais iluministas baseados na igualdade e fraternidade. Neste livro, Beccaria tipifica alguns princípios que humanizaram o direito penal, como a proibição da tortura, a presunção da inocência, ou seja, a pessoa é considerada inocente e só perde esta presunção desde que haja prova. O princípio da legalidade, que é a apuração passo a passo dos fatos para a elucidação do ocorrido, e a igualdade perante a lei dos criminosos que cometeram o mesmo crime. Como vimos anteriormente, nobreza e clero viviam no luxo enquanto o Estado da França se endividava cada vez mais, o que provocava um grande descontentamento naqueles que não faziam parte desse grupo. Diante disso, a burguesia, com o apoio de intelectuais, do baixo clero e da pequena nobreza, tendo como objetivo acabar com o absolutismo e realizar reformas políticas, sociais e econômicas, conduziu a proclamação em Assembleia Constituinte, que começou em 1789. Como resultado dessa Assembleia, em 26 de agosto daquele ano, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que possibilitou direitos indispensáveis como a igualdade e liberdade entre os homens, a soberania das nações, a garantia de não ser obrigado a fazer nada senão em virtude da lei e a presunção da inocência, entre outros. Então, galera, eu vou falar sobre o Código Civil de Napoleão.
Após a Revolução Francesa, a monarquia foi deposta pela burguesia, tendo essa como principal objetivo enriquecer. Porém, um dos entraves comerciais na França era justamente o excesso de normas jurídicas em todo o território, sendo que no norte prevalecia o direito costumeiro, já no sul prevalecia o direito derivado do direito romano e do direito canônico. Portanto, era difícil para qualquer comerciante dominar todas as formas de aquisição de propriedade. Napoleão Bonaparte, logo após a Revolução Francesa em 1789, tomou o poder. Percebendo a insegurança jurídica causada pelos excessos de normas civis, Napoleão institui uma junta de juristas para elaborar um código civil, conforme os anseios da burguesia. Assim, em 21 de março de 1801, é promulgado o Código Civil, tendo como característica de diferenciação das outras codificações a especificidade, ou seja, tratava só da matéria civil. Dessa forma, logo após a promulgação do Código, não se poderia mais alegar o costume, mas somente a lei. Os 5 grandes princípios jurídicos que presidiram a sua redação foram a unidade do direito, monopólio e unidade da fonte jurídica, caráter universal do direito, evolução do direito, simplicidade. O Código Civil francês teve enorme influência no mundo jurídico ocidental. É considerado o berço do sistema civil lá, tal como o conhecemos. Apesar de não ser o primeiro Código Civil europeu, foi o mais famoso pela sua simplicidade e alcance.